Olá a todos, eu sou Pamela Jimenez. Com o webinar de hoje, transporte público de 10 minutos para mobilidade, para necessidades de mobilidade de longe e de perto. Vamos esperar as pessoas entrarem enquanto esperamos. Colocamos algumas perguntas no chat. Infelizmente, o áudio dessa oradora está muito baixo. Faremos o nosso possível. Antes de começarmos com o programa de hoje, eu gostaria de explicar que nós estamos oferecendo interpretação simultânea em português e em inglês. Vocês podem ter acesso aos canais de áudio em qualquer momento, clicando no globinho na parte inferior da tela do Zoom e selecionando o idioma desejado. Essa função também existe no botão de mais do celular. O webinário está sendo gravado e vocês terão acesso pelo YouTube depois. Nós também aceitaremos perguntas para os panelistas no Q&A, nessa janela, e podem usar o chat também para comentários. Vamos começar o programa oficial. Eu vou abrir uma enquete com uma pergunta de múltipla escolha. Que tipo de transporte você usa para as necessidades mais essenciais? Se você foi cuidador, responda desse ponto de vista, acrescente a sua resposta e ao fechar vocês poderão ver o resultado na tela. Se você colocou outro, explique no chat qual é a outra forma que você usa. Eu vou usar 15 minutos e vamos encerrar a enquete logo após. Agora eu vou terminar a enquete. A maior parte do público disse que usa a caminhada como forma de mobilidade para as necessidades diárias. Muito obrigada por essa informação que nos ajuda a fazer a transição para o tema de hoje. Essa sessão faz parte de uma série com base no relatório que examina as questões de mobilidade para bebês e cuidadores, e também as condições para esse grupo especial. Temos hoje o transporte público de 10 minutos e falaremos sobre duas cidades, Recife, no Brasil, e Istambul, na Turquia, falando das melhores práticas e os achados de pesquisas. O moderador de hoje, ou a moderadora, vai ser Cecília Vaca Jones, e os membros do painel vão incluir Aimé Gauthier, que vai falar sobre transporte público. Depois vamos ouvir a Beatriz Rodrigues, que é a coordenadora de transporte público sênior do ITDP Brasil, que falará sobre achados da pesquisa sobre transporte no Recife, no Brasil. E, por fim, Ilan Akbulut, que é a pessoa de desenvolvimento organizacional na diretoria de transporte público do município metropolitano de Istambul, falando sobre a mobilidade dos cuidadores. Bem-vindos ao painel. Eu gostaria de convidar a Cecília para fazer a abertura antes de passarmos ao seminário em si. Muito obrigada e bom dia a todos. Eu estou no Peru, portanto, para mim é bom dia. Eu acho que para muita gente já é boa tarde ou até boa noite. É um enorme prazer estar aqui no dia de hoje, nesse maravilhoso painel. Como vocês sabem, a nossa fundação vem trabalhando com o ITDP, tentando entender melhor quais são algumas necessidades mais importantes que os cuidadores e suas famílias têm quando precisam se deslocar em qualquer cidade do mundo para poder ter
a certeza de que usam bem o seu tempo e também que estão usando a mobilidade como uma boa desculpa para estabelecer uma conexão com seus filhos. Hoje será muito interessante ouvir as experiências práticas de Recife e Istambul, duas cidades muito interessantes do meu ponto de vista. Eu já pude visitar ambas as cidades. Estou muito curiosa de ver algumas das experiências que o Ilan e a Beatriz vão apresentar a nós e também vão nos dar um arcabouço mais amplo, tentando entender o que é que nós podemos fazer do ponto de vista de transporte público que pode melhorar a forma com que nós nos deslocamos na cidade com crianças pequenas. Paro por aqui, muito obrigado por estarem conosco no dia de hoje. Ótimo, então vou começar fazendo uma revisão rápida. Eu vou tentar aqui mostrar a minha tela, um pouquinho de paciência eu peço, por favor. Acho que eu consegui, ótimo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu acho que até aqui foi um período maravilhoso em que aprendemos sobre como a interseção de cuidadores ou cuidado com crianças pequenas e bebês e a mobilidade tem ocorrido. Nós estamos muito interessados muito felizes em falar dessa parte do transporte público, que é um dos meus assuntos prediletos. E eu queria, então, começar primeiro examinando o que nós queremos dizer com acesso. Estamos tentando melhorar o acesso para bebês, crianças pequenas e seus cuidadores. E o que quer dizer acesso? É conectar as pessoas com suas vidas, com a integração da mobilidade e o uso do solo. Como é que eu chego nos lugares que eu preciso chegar? Então, com isso, nós vemos aquilo que encontramos nas nossas cidades, que é uma desconexão entre a mobilidade e o uso do solo, como nós vemos nessas cidades, uma em na China, outra em Fortaleza, e podemos ver que os prédios não falam com as ruas em que foram construídos e leva a caminhadas difíceis, distâncias de caminhada que são longas demais, não há serviços na redondeza, e o que nós vemos agora é um aumento do espalhamento e mais estresse para as pessoas se deslocarem. Temos aqui a Cidade do México, a parte central, é a Cidade do México, nós vemos as linhas de trânsito que não chegam até as áreas híbridas que nós vemos em vermelho e laranja. O que observamos nessas ilhas é o que nós vemos à direita, esse tipo de ocupação que são de residências unifamiliares que não facilitam a vida das pessoas. Para recapitular, as necessidades das crianças pequenas e dos cuidadores, eles têm necessidades específicas de serviços de saúde, alimentos frescos, creches, a brincadeira também é muito importante, porque isso é a pedra fundamental do desenvolvimento cerebral, e eles têm necessidades de coisas como serviços sociais, todas essas são necessidades específicas das crianças pequenas e seus cuidadores, também precisam do ambiente seguro. Portanto, isso significa que precisem de ar limpo e de veículos que não causem estresse, precisem de espaço para que possam brincar e um ambiente com pouco estresse também melhora a interação entre os adultos e as crianças pequenas, porque é um dos principais determinantes do desenvolvimento cognitivo e emocional, a relação que essas crianças têm com seus cuidadores e a relação com o meio ambiente. Então, nós desenvolvemos essas duas estruturas que dão conta disso. Se nós quisermos atender essas necessidades, temos que ver a vizinhança de 10 minutos, que nós discutimos, uma outra coisa que nós discutimos, melhor, isso que nós, perdão, essa vizinhança de 15 minutos que discutimos no mês passado e a de 10 minutos que discutiremos hoje. Então, o que quer dizer um cuidador? Pode ser várias coisas, várias identidades de pessoas, começa com o gênero, a maior parte dos cuidadores ainda são cuidadoras, mas podem ser avós, irmãos, mães, pais,
tios, tias. Portanto, os cuidadores podem ser muitas pessoas diferentes. Começamos com o gênero, mas também a etnia, a idade, as competências, tudo isso conforma o tipo de pessoa que nós vemos nas ruas e nos transportes. Uma outra coisa a observar é que quando nós falamos de transporte público, estamos falando sobre todo um espectro, o transporte intermediário, público até ferroviário e de ônibus. Então, são vários tipos de serviços que existem de transporte público. O que é interessante também é que se você acrescentar ou juntar todas as peças do transporte público, nas respostas que nós tivemos foi de 60% de transporte público. Isso também se alinha com o fato de que as mulheres usam mais transporte público do que os homens, e esses são os dois principais modos que os cuidadores usam para desempenhar sua função. E depois, só para recapitular, algumas características dos cuidadores, como eles se deslocam diferentes para o trabalho. Elas têm a mesma rota todo dia, provavelmente sabem exatamente onde ficar, a que horas vem o ônibus, não há nenhuma variabilidade da viagem, no caso de pessoas que vão para trabalhar, vamos dizer, no escritório, mas os cuidadores vão a destinos diferentes, muitas vezes viajam em horas fora do horário de pico, e também carregam coisas. E o transporte público tem muitas possibilidades que oferecem para as necessidades dos cuidadores. É bom para distâncias longas, a maior parte das nossas vizinhanças não tem, os nossos bairros não têm a forma de atender às necessidades muito próximas, então eles têm que viajar a distâncias mais longas, também é mais rápido e mais confortável se deslocar em transporte público. Se você puder viajar no transporte público, pode ser mais rápido. O transporte público pode ser uma oportunidade de se aumentar a interação entre o cuidador e a criança. Se o cuidador estiver dirigindo, não consegue dar atenção à criança, não pode mandar fotos da criança, como seria no caso do ônibus. Então, a maior parte dos cuidadores são cuidadoras, e também temos as questões de segurança, sensação de segurança no espaço público ou no transporte público, são questões muito importantes, mas muitas vezes as condições de caminhada são mais perigosas e por isso usam o transporte público. Aqui no momento, falando de Covid, a crise que nós vemos com o cuidado oferecido e o transporte público, nós vemos que esses dois sistemas de cuidado de transporte público, que nós vimos é que nós temos mais mulheres que deixaram o trabalho do que os homens, e nos Estados Unidos mais mulheres deixaram do que os homens. Então, temos a questão de igualdade no cuidado, e na América Latina nós vimos que mais mulheres perderam seus trabalhos por causa de ter crianças em idade escolar em casa. Então, temos uma desproporção de pessoas afetadas, mas também os sistemas não dão muito apoio. Então, vendo no transporte público, tem muitos viés e muitas premissas. E o modelo de financiamento depende da superlotação. Para recuperar todos os retornos, ter um retorno de investimentos. Então, os operadores privados não vão oferecer serviços fora de horário de pico ou áreas mais afastadas. Então, o modelo financeiro, que é a base de transporte público, não apoia
os cuidadores, nem a população mais necessitada. Essas viagens ou rotas para cuidadores são transportes e rotas não tão comuns. Muitas vezes também tem que subir ou descer, não são niveladas, o embarque não é nivelado. Esse acesso a transporte público não é facilitado para mulheres. Finalmente, vemos muitos espaços que não têm lugar suficiente para esperar. As pessoas têm que esperar nas ruas, não tem um lugar para sentar. As paradas não são lugares bacanas nem legais para ficar esperando. Mesmo assim, o transporte público pode atender às necessidades de cuidadoras e crianças pequenas. O ideal seria ter um transporte máximo de 10 minutos de acesso ao transporte público. Isso aumenta a confiabilidade, diminui o tempo de transporte e reduz a carga para os cuidadores. Então, 10 minutos é a base para o serviço, para atender às necessidades das pessoas, mas é algo disponível durante o dia e também nos finais de semana. Então, temos principais chaves para melhorar o transporte público. Para que funcione melhor, tem que levar em consideração que os cuidadores não têm tanto tempo. Então, tem que ter serviço frequente durante o dia inteiro, ter faixas de ônibus dedicadas, então tem horários mais confiáveis, e também ter um espaço dedicado para cuidadores dentro do transporte. Então, do lado direito inferior, no Cape Town, mostra onde alguém pode entrar no ônibus com um carrinho. Espaços das paradas também são importantes. As paradas são onde as pessoas ficam esperando, então tem que ter espaço suficiente, tem que ter lugar para sentar, sombra, protegido dos intempéries. E também o embarque é muito importante. Quando alguém carrega uma criança e bens e tem que subir ou descer, é muito difícil, dificulta bastante o embarque, então tem que melhorar a acessibilidade. Pensando também no design da estação e da parada, tem que levar em consideração também a experiência. O que ajuda crianças pequenas? Coisas coloridas, natureza, infraestrutura verde, como vemos do lado direito, é importante para o ambiente e para purificar o ar, para o ambiente também esfriar o ambiente ao redor da parada, especialmente importante para lugares que têm muita contaminação. Segurança é um problema e proteção é um problema muito grave para as mulheres. Então, ter sistemas e paradas que são mais seguros são muito importantes. Pode fazer através de iluminação, pode fazer que nem se faz no Paquistão. Eles têm câmeras específicas dentro dos veículos. Eles também já fizeram uma campanha para as mulheres, para trazer mais mulheres dentro, para ouvir as mulheres e entender quais são as necessidades não atendidas. E na foto, na parte inferior, tem janelas mais transparentes para poder enxergar, tem iluminação, isso facilita e melhora a segurança. Botões de pânico, jeito de reportar crimes, tudo ajuda para aumentar a segurança. Também a política de tarifas é muito importante. Muitas vezes os cuidadores têm várias paradas e eles têm um trajeto que precisa de integração. Então, ter alguma política que considera essas integrações dentro das tarifas ajuda e não sobrecarrega demais os cuidadores. Ter espaço para entrar, rampas para crianças, mais uma vez, para não ter que subir a escada, descer a escada, não ter que pagar, e integração de serviços. Lembre que os cuidadores não seguem as mesmas rotas todos os dias. E muitas vezes vão para destinos que não necessariamente são comerciais e tem que usar várias modalidades de transporte. Então, facilitar, oferecendo essas informações sobre a integração de serviços é fundamental também. Então, é uma ideia
geral, uma visão geral do que é essa ideia de transporte dentro de 10 minutos, acesso ao transporte de 10 minutos. Precisamos também pensar nos problemas de igualdade, problemas de mudança climática, mas pode ser uma bela base para atender todas essas necessidades. Oferecer um serviço público para cuidadores, para crianças pequenas, evitar esse pensamento super focado nos trabalhadores e pensar na sociedade como toda. Agora vou passar a palavra para Beatriz. Tem mais informações no relatório, pode baixar o relatório, o link está no chat. Beatriz, a palavra é sua. Amy, muitíssimo obrigada. Eu acho que todos estão vendo a minha tela, estão enxergando, tá bom? Tá ótimo. Bom dia a todos. Eu espero que todos estejam de boa saúde, que têm saúde e estão seguros agora. E eu gostaria de falar sobre a pesquisa que realizamos na cidade de Recife, no Brasil. E é ótimo falar com vocês e com parceiros tão legais. Eu vou apresentar o estudo, os achados do estudo na cidade de Recife, que é o norte do Brasil. Realizamos essa pesquisa para entender a relação entre qualidade de vida e mobilidade urbana. A pesquisa foi realizada em 2019 e 2020, com a secretária de Planejamento e Transporte de Recife, e queríamos entender, os nossos 3 objetivos principais foram entender os interesses e as necessidades de crianças e seus cuidadores, as limitações e obstáculos, especialmente nos seus deslocamentos diários, entender e analisar o performance de autoridades públicas, de operadores de transporte, especialmente como se considera isso nas necessidades e interesses na primeira infância. E também contribuir para melhorar a infraestrutura de mobilidade já existente e melhorar, planejar sistemas de transporte público de ônibus na cidade. Então, primeiro, identificamos a área de estudo. Levamos com consideração o seguinte: características socioeconômicas de cada bairro atendido, localização de serviços de cuidado e serviços públicos. É importante para as pessoas terem proximidade entre a moradia e o lugar de trabalho ou os lugares de acesso. Então, escolhemos essa área no Morro de Conceição, que é um bairro com várias áreas contíguas, tem uma população densa, uma alta concentração da população de baixa renda, existem várias instalações que oferecem serviços para a população e é atravessada por uma avenida principal. É uma das rotas principais na cidade, então é atravessada pela avenida principal. Morro da Conceição, os residentes foram convidados e também foram convidados pessoas de bairros colindados, participaram no grupo de foco, de estudo. Os cuidadores destes bairros também se beneficiam com as instalações e com os serviços oferecidos. Qual que foi a metodologia? Realizamos uma análise com um estudo de grupo de foco, uma enquete, basicamente com cuidadoras e cuidadores
de crianças pequenas, de 0 a 3 anos, com perfil socioeconômico semelhante. Realizamos enquete entre outubro e novembro, de 30 de outubro até 1º de novembro de 2019. Depois coletamos vários dados complementares lá no campo. Utilizamos o índice Walkability, de possibilidade de caminhar, adaptado às necessidades dos cuidadores, e também as condições das paradas de ônibus, considerando onde eles estão nas calçadas. Era basicamente para apoiar as informações que já havíamos coletado. A próxima slide vai ter mais informações. Também realizamos entrevistas com atores principais, os operadores de ônibus, o governo, para entender aspectos multimodais e para essa necessidade em Recife, ou transversais em Recife. Aqui são os dados. Queríamos saber as condições para poder caminhar, os segmentos de calçadas, cruzamentos. Analisamos todo esse bairro. O morro se encontra numa área muito irregular e não é uma área plana. Analisamos as escadas que vai da parte mais baixa do bairro até a parte mais alta. E também fizemos uma análise de todas as paradas de ônibus. E fizemos as recomendações de acordo com todos esses dados e essas informações que recopilamos. Mas foi uma metodologia, foi baseada na Walkability Index, índice de possibilidade de caminhar, ou facilidade de caminhar, e realizamos a metodologia utilizando várias outras metodologias já existentes. Criamos 4 produtos principais no primeiro relatório. Abordamos os impactos diretos e indiretos nos cuidadores e na vida das crianças, e essa relação, essa possibilidade de caminhar e a interação com paradas de ônibus. No segundo relatório, discutimos e destacamos os obstáculos levantados pelos cuidadores referente aos ônibus e também os desafios por parte do governo e os operadores de ônibus que entrevistamos. E o último relatório é um resumo e um infográfico. Estão disponíveis tanto em português quanto em inglês. O resumo executivo tem destaques de os principais achados de ambos relatórios e particularidade e recomendações para a cidade de Recife, e também tem recomendações para qualquer cidade pode aprender dos nossos achados. O infográfico explica essa relação entre o transporte, os sistemas, para que seja um sistema de transporte de ônibus amigável para as crianças. Na perspectiva de cuidadores, quando falamos de mobilidade, tem 2 situações distintas: estar com a criança ou não estar com a criança. Quando a cuidadora tem a criança em mãos, ao lado, aumenta as dificuldades. O passo é mais devagar, o esforço é maior, é o dobro, especialmente quando tem que carregar uma criança. Caminhar pelo bairro parece que é basicamente uma corrida de obstáculos, o que
para nós demoraria 20 minutos, como a criança demoraria 1h30, porque a criança não tem um passo como como um adulto. Devido ao problema com as calçadas são super estreitas, você não pode caminhar lado a lado com a criança, tem que colocar a criança na frente ou atrás de você. Então, tem pessoas, todo mundo que está precisando usar essa rua e a calçada, todo mundo está em cima da calçada, tem uma disputa para o uso e tem um risco e tem uma percepção de trânsito como caótico, violento. Motoristas não respeitam a velocidade, não respeitam os pedestres e tem queixas sobre a qualidade da infraestrutura para pedestres e reconhecem que houve um aumento de cruzamentos para pedestres, ainda não tem sinalização suficiente. Então, no geral, a perspectiva dos cuidadores foi bem negativa, do ponto de vista deles, em termos de transporte como um todo, especialmente ônibus, capacidade, acesso ao ponto de ônibus, as paradas de ônibus também são complicadas e não é fácil. Todas as linhas não são adequadas para se viajar com a criança. Uma cadeirinha pequena não existe na calçada e mesmo se estiver muita gente esperando, vai se esperar ali, às vezes não está nem na calçada, está se esperando no pavimento da rua. Então, os serviços oferecidos também são vários desafios, falta de confiabilidade, às vezes os motoristas que são agressivos e não são respeitosos. Há muitos itens, mas eu não vou gastar tempo detalhando. Então, ao lidar com todos esses obstáculos, os cuidadores querem dizer que tem que planejar com antecedência e há alguns fatores que afetam a decisão deles, a existência, os recursos para pagar por esse transporte, se eles estão ou não com a criança com eles. Então, as decisões se baseiam em quando as rotas são curtas, se não tiverem dinheiro, eles caminham. Quando estão com a criança e a jornada for muito longa, eles usam o transporte, então. Ao contrário do padrão de casa para o trabalho, os cuidadores alteram suas rotas, embora as viagens rotineiras com as suas crianças podem ser feitas a pé ou de bicicleta, os cuidadores usam ônibus para facilitar as viagens diárias, para diminuir o tempo de deslocamento, para ter mais acesso a espaços de lazer, para evitar subir aclives e escadas ou terrenos não planos ao carregar uma criança. Então, isso foi que saiu muito na pesquisa. Na maior parte das vezes, quando nós falamos de cuidadores e crianças pequenas, muitas vezes nós estamos falando de pedestres e, às vezes, de bicicletas, mas os sistemas de ônibus precisam ser melhorados também na maior parte das vezes, porque eles são importantes para os cuidadores. Então, os interesses e as necessidades dos cuidadores devem ser considerados em todos os aspectos da elaboração de um plano de transporte, planejamento, construção, implementação, etc. Então, se nós estivermos falando de integração de um sistema de transporte completo, temos a integração física, com conexões físicas seguras,
com, por exemplo, transbordo entre linhas, estamos falando de integrações de passagens entre as linhas e o relacionamento entre um transporte de ônibus e de bicicleta, ou de compartilhamento de bicicleta, coordenação e comunicação de diversas linhas e modos de uma forma complementar. Precisamos também dar conta da prioridade viária, dando prioridade às faixas de ônibus, também priorizar treinamento das pessoas. Precisamos dar acesso de transporte dos cuidadores ao sistema, o treinamento para toda a equipe, se concentrando em como interagir com os usuários, as pessoas portadoras de deficiências, redução de mobilidade, mulheres, crianças. Precisamos falar da segurança na hora de entrar nos ônibus, as plataformas de embarque no mesmo nível que os ônibus, elementos naturais, etc. E precisamos falar de adaptação da frota também. Há um correlacionamento entre como vamos reduzir as nossas emissões de carbono, especialmente no transporte público, e como isso afeta diretamente a vida e o desenvolvimento de uma criança, especialmente uma criança pequena. E, por fim, como é que nós podemos aplicar isso às nossas políticas? Temos aqui uma lista de uma pessoa, temos uma citação, melhor dito, de uma pessoa do setor público que diz que as iniciativas não podem estar lá só porque esse governo quer ou aquele outro quis. Nós temos que começar com uma estratégia bem determinada que seja guiada por uma lei e que seja assegurada. Portanto, nós precisamos de um fortalecimento do conhecimento técnico, uma continuidade das pesquisas, do ponto de vista dos cuidadores e também uma equipe multidisciplinar diversa que planeje e monitore esse sistema de transporte público. Precisamos de treinamento especializado para a equipe técnica que administra o sistema. Precisamos consolidar abordagens integradas. Os governos precisam garantir as articulações intersetoriais e entender que cada ator tem suas peculiaridades, sem perder a visão geral. Precisamos estabelecer espaços para diálogo e comunicação de estratégias e também padronizar as nossas trocas. E, por fim, precisamos garantir que haja uma continuidade da política das iniciativas. Precisamos comunicar à população os benefícios socioeconômicos dessas políticas, precisamos estabelecer planos e políticas que tenham diretrizes claras, metas claras, para ter, e também ter uma equipe bem treinada e qualificada. Então, para que possamos continuar com essa pesquisa, nós fizemos seminários de mobilidade com bicicleta e outros meios com os cuidadores e crianças pequenas, com o pessoal de Recife, também identificação das principais pontos para estabelecer as rotas prioritárias para ônibus com base em dados de GPS e outros, e realizamos, ou estamos realizando nesse momento, capacitação com o setor público e interações com os administradores no nosso curso de capacitação e mobilidade. Minha parte é tudo. Vou parar de compartilhar minha tela e pedir ao Ilan que faça sua apresentação.
Em primeiro lugar, é um enorme prazer estar aqui no dia de hoje. Vou falar sobre o sistema de transporte público em Istambul com o nosso cartão especial para as mães, chamado Mother Card em inglês. Como sabem, Istambul é uma cidade numa posição única que faz a interligação entre a Europa e a Ásia. Nós falamos de 165 quilômetros dessa ligação entre o Oriente e o Ocidente. Para isso, nós temos 45 quilômetros de artérias e nós dividimos a cidade é dividida em duas, que é impressionante, única, mas também um desafio para a organização do transporte público. Também temos a parte mais populada desse estreito. 20 milhões de pessoas moram em Istambul. A população oficial é de 16 milhões, mas a população que nós vemos a cada dia é de 20 milhões. E por causa desse estreito, a construção de pontes e túneis sai muito cara. Portanto, nós temos uma participação relativamente baixa de transporte marítimo. Não é uma cidade muito plana, portanto, não temos tantas opções quanto a utilização de lambretas ou bicicletas. É possível, mas há dificuldades. Portanto, esse tipo de transporte é usado mais na parte costeira, na orla de Istambul, mas nós estamos tentando aumentar a frequência e a utilização desse tipo de transporte, que é mais usado, na verdade, para lazer e prazer. Temos 8 milhões de deslocamentos diários em Istambul, há vários tipos de transporte diferentes em Istambul. Temos ônibus de integração com o metrô, que também fazem o trânsito entre os dois continentes. Temos micro-ônibus ou minibuses e jitneys, que são tipo vans, e também serviços fretados e táxis. E também temos veículos elétricos. Não temos... Nas ilhas não temos nenhum veículo a diesel. Temos o maior número de construção ferroviária de uma cidade no momento, portanto, temos também os táxis marítimos e ônibus, e Istambul também é uma península, portanto, aumentar a participação do transporte marítimo é uma das nossas prioridades. Mas, por causa das diversas opções que nós vemos, nós temos um túnel, também temos vias marítimas que estamos tentando tornar mais interessantes para a população. Nós vemos aqui as tarifas, e nós temos o Istambul Kart, que é o padrão, e podemos ver que a maior parte dos meios de transporte podem ser utilizados usando-se esse Istambul Kart. E quando analisamos os vários tipos de Istambul Kart que existem, podemos ver o próximo slide, por favor. Temos 4 tipos principais. Temos um tipo que é o normal, que é o ordinary. Temos com desconto, que é para estudantes, professores e pessoas acima de 60 anos, com uma tarifa com desconto. Também temos o outro amarelo, que é para pessoas com mais de 65 anos, veteranos de guerra, oficiais de polícia, soldados, atletas nacionais e as mães, que também estão aí. Além desse cartão da mãe, o Mother Card, os outros têm isenção por causa das leis nacionais, mas o cartão da mãe é um serviço oferecido
pelo município de Istambul para as mulheres que têm filhos. E temos um cartão turístico que também os ajuda a encontrar locais turísticos. Então, vamos nos concentrar no cartão da mãe. Por que ele é necessário? Porque está por trás de vários países europeus enquanto a participação das mães na vida social e também o uso de transporte público por parte das mães é mais baixo comparado com os outros países. Então, queríamos aumentar a participação, queríamos que usassem mais o transporte público. E também sabemos que tem limitações no orçamento familiar, então queríamos facilitar e não sobrecarregar financeiramente as mães. Então, como começamos? Nosso prefeito, antes das eleições, prometeu que o transporte público não teria nenhuma tarifa, seria isento de tarifas para qualquer mãe com criança de menos de 4 anos. Os gastos para o transporte público vão ser cobertos pela cidade, pelo governo municipal. A Prefeitura Metropolitana de Istambul tomou essa decisão e existe também... Todas as decisões precisam ser aprovadas tanto pela Prefeitura quanto pelo Centro de Coordenação de Transporte. Demos o nome Mother Card, cartão especial para as mães. É um tipo de transporte integrado, é válido para todo o transporte integrado. Pode ser usado em qualquer modalidade de transporte onde se usam esse cartão de transporte, com exceção de táxis. Táxis e micro-ônibus não entram no esquema. Agora vamos ver os números aqui. Já emitimos 302.605 cartões especiais para mães, quase 50 milhões de viagens realizadas através do cartão especial para mães. E já foram gastos 50 milhões de liras para subsidiar este gasto. Então, foram pagos para isentar as mães, né, o gasto por parte das mães. Queríamos analisar o uso do cartão. Então, realizamos uma enquete em 2021, foi realizado em novembro de 2021, e perguntamos sobre a idade, profissão, renda, se eles estão se sentindo satisfeitos com o cartão. Então, fizemos 18 perguntas, então eu vou mostrar os resultados do estudo. A idade média é de 32 anos. Participação no mercado de trabalho é baixa, como é de esperar. Quase 100% expressaram satisfação com o uso do cartão. Só 20% dessas mães têm um carro particular e mais de 85% das usuários responderam que o cartão é benéfica para a vida social, apresenta benefícios. Aqui mostram qual a modalidade de transporte preferida pelas mães, e é ônibus. E é bem semelhante ao uso do cartão dentro da cidade, o Istanbul Card, que é o cartão normal para transporte geral. Eu tenho um vídeo para mostrar, só para dar uma ideia geral de como funciona. Quando queremos viajar dentro de Istambul, hesitamos, é difícil porque não sabemos o que fazer, mas agora a gente tem essa liberdade. É muito benefício, porque pode usar quando não precisa pensar nos custos, pode usar quando quiser. As mães que têm a criança de 0 a 4 anos têm essa possibilidade de usar o cartão gratuitamente. É uma grande oportunidade. Eu não estaria aqui se não pudesse usar. É muito importante. Às vezes eu preciso para levar meu filho para o hospital.
ou às vezes para fazer outras atividades. Não precisamos pagar, é muito benéfico. A vida é muito caro, então isso ajuda. E agora eu posso comprar comida para as minhas crianças. Facilita a vida para minha filha. Estamos felizes, porque comparado com como era antes de ter esse cartão, virou tão útil. Eu adoro usar esse cartão para distâncias curtas, e agora eu não preciso me preocupar tanto. É muito fácil conseguir cartão especial para mães. Pode se candidatar através do site. Eu já ouvi falar disso, mas ainda não fui pegar. Eu tenho 2 filhos, um bebê. Eu acho que eu vou atrás disso, já já. É só ir para o Istanbul Kart mais próximo à sua casa. É muito fácil, e aí os meus parentes, assim, moram muito longe, então facilita muito. Agora eu posso usar o transporte público gratuitamente. É muito útil, porque viajamos muito. Às vezes é muito caro viajar, e agora isso elimina o problema de gastos expressivos. Agora eu não tenho mais problemas e posso viajar. Bundan sonra da İstanbul toplu ulaşımının birazcık geleceğiyle alakalı konuşmak istiyorum. Anne kart özelinde de aslında bakarsanız. Vamos ver pouco sobre o futuro de transporte público na cidade. Depois de ver como funciona o sistema de Mother Cards, cartão especial para mãe, na cidade. Como falei antes, tem micro-ônibus, mas ainda não são integrados no sistema de transporte público. E não são integrados também no sistema de pagamento eletrônico. Ainda. Os micro-ônibus e as vans são essenciais, são fundamentais para o transporte. Queremos que o cartão específico para as mães incorpore estas 2 modalidades de transporte também. Então, esse é algo que vamos incluir no futuro. Queremos aumentar o número de sistemas compartilhados. Lembrem-se que temos as lotações fretados, que levam muitas vezes os estudantes. Tem 66 mil dessas rotas. É muito importante para o transporte público. Mas só cabe 16 pessoas e muitas vezes a metade só tem 8 usuários ao mesmo tempo. Agora estamos utilizando algo como que chama e-service, que é o jeito de incluir mais pessoas que estão indo na mesma direção. Existe também táxi marítimo, é uma possibilidade, que é uma preferência de muitas pessoas. É tipo táxi, só que atravessa o mar. E queremos aumentar a porcentagem de táxi marítimo, o uso de táxi marítimo na cidade. Queremos oferecer mobilidade como serviços, queremos oferecer assistência de transporte, é a ideia geral. Vamos incluir todas as modalidades dentro de um aplicativo, ferroviária, ônibus, metrobus, microbus, as vans, qualquer táxi marítimo, seja que for, para poder ter um pacote personalizado de transporte para a população. Bom, queria passar um resumo de transporte público em Istambul em 10 minutos. Espero que esteja útil. Nossa, incrível, adorei esse cartão especial para as mães, mas adorei o caso da Beatriz de Recife e tudo que aprendemos da Amy com essa ideia geral, o marco geral e como está funcionando. Eu acho que tem umas perguntas bem interessantes aqui no chat. Eu gostaria que os panelistas respondessem a uma única pergunta. Tem 7 minutos só. Alguns comentários sobre as 3 apresentações. Eu acho que as 3 apresentações enfatizaram a necessidade de
de melhorar a acessibilidade aos serviços de transporte para cuidadores. E vemos isso nessas 3 apresentações, que especialmente as mulheres cuidadoras, as cuidadoras precisam sentir seguras, precisam sentir que o ambiente onde eles estão levando as crianças é um lugar saudável, é um ambiente saudável. Mas nas 3 apresentações vimos que o transporte público pode melhorar essas conexões, porém precisamos de alguns fatores chaves para realizar isso. Em primeiro lugar, disponibilidade do sistema, as pessoas possam contar com o sistema que vai ter confiabilidade, que tem paradas específicas que consideram as necessidades das famílias e das cuidadoras. Algo que vimos também nas 3 apresentações é a importância de integrar as modalidades diferentes de transporte público. E ficou evidente na última apresentação do Irlan para incentivar o jeito e a forma que as mães e as cuidadoras possam acessar o transporte público. Então, antes de encerrar, uma pergunta importante que eu vi no chat: muitas cidades, especialmente cidades no sul, enfrentam o fator de calor. Ilan, Beatriz, Amy, tem alguma solução? Vocês conhecem alguma solução, e especificamente para Turquia, para Istambul? Eu imagino que não tenha tanto problema como é no Dakar, né, que foi a pergunta veio de alguém do Dakar, mas algum tipo de incentivo, que nem o Mother Card, quais são os incentivos? Esse foi o desejo político por parte do prefeito ou houve uma demanda da população? Isso é para você, Ilan. Beatriz, Aimee, poderiam compartilhar exemplos de como incluir infraestrutura verde e azul e soluções para incluir esse tipo de infraestrutura para melhorar os problemas de calor? Şöyle söyleyebilirim. Tabii bu belediye başkanı bir vaadiydi ama bu aslında İstanbul'da, Türkiye'de özellikle bilinen bir Sim, foi uma promessa por parte do prefeito, mas é bem conhecido que a participação das mulheres no mercado de trabalho e na vida social é bem baixa, especialmente mulheres que têm crianças, porque tem estereótipos de gênero que é a tarefa da mulher, pertence à mulher cuidar das crianças. E foi ótimo, porque o prefeito falou que tem que ter mais mobilidade, tem que ter essa oportunidade de ser mais móveis. Houve uma necessidade, não veio por parte dele só. Foi uma necessidade que o próprio prefeito percebeu. Então, os 2 lados estavam incentivando e pedindo essa mudança. Beatriz, alguma solução específica para lidar com o calor? Tem muitas cidades, que nem o Recife, que de fato precisam enfrentar este problema, que é um fator fundamental. É um grande obstáculo quando falamos de cidades como Recife e outras cidades no Brasil. E eu gostaria de destacar o seguinte: claro, podemos falar sobre incluir mais áreas verdes ao lado das paradas e ao longo das calçadas. Mas em muitas cidades, e especialmente dentro de bairros informais ou bairros de baixa renda, não tem espaço suficiente na calçada para implementar algo assim. Então, como podemos abordar isso? Já que estamos falando de transporte público, o mais importante seria falar de confiabilidade. Tem que ter a certeza de quando vai chegar o ônibus. Não simplesmente não ter ideia nenhuma de quando vai chegar, ficar lá na parada, a parada não tem infraestrutura, é incômodo, ficar com o bebê, calor, no sol, ou dia de chuva.
Então, falar sobre essa confiabilidade é fundamental. Também a temperatura, clima dentro das paradas de ônibus é absolutamente fundamental. Eu acho que é o primeiro passo para falar sobre calor. Confiabilidade, integração dos sistemas e também pensar no desenho que podemos incluir ao desenhar as paradas. E os efeitos de mudanças climáticas, especificamente com a qualidade do ar e calor. Eu não tenho tantos exemplos específicos, mas as pesquisas mostram que tem uma lente de igualdade que precisamos levar em consideração. Muitos bairros têm um efeito mais avançado, tem muito mais efeito negativo de calor nesses bairros mais pobres. Então, tem que pensar nesse lado de igualdade. Vai ser um bom jeito de pensar em outras maneiras, outros problemas que temos com o clima. Coisas tipo inundações, mais áreas verdes que podem absorver a água e o calor é fundamental. Existem as ideias de incluir jardins de chuva do lado de paradas. Agora, com sombra e com calor, tem outras maneiras de pensar. Na Arizona, o trem tem um sistema de sombra vertical. É bem interessante. Você pode ficar na frente ou por trás, pode passar o vento. Então, tem lugares com calor extremo que estão implementando soluções bem inovadoras para enfrentar este problema. Muitíssimo obrigada. Infelizmente, não temos mais tempo, tem muitas perguntas, tem pessoas que querem saber mais sobre o aplicativo, e eu acho que podemos continuar a promover essa comunidade das pessoas que querem melhorar o transporte público para todo mundo, mas especialmente para as pessoas mais necessitadas, que são os cuidadores, as cuidadoras, especialmente as cuidadoras nas áreas mais vulneráveis. Então, muitíssimo obrigada a todos por participar no webinário hoje e espero ver todos em breve.